vamos cantar o MP3, né? Vamos cantar 123. Em tudo vejo Deus. E depois nós vamos para essa mensagem muito interessante. Ela é a terceira mensagem dessa primeira trombeta, né? E nós estamos chegando a 1032 mensagens somadas com as vestes sacerdotais. E hoje nós estamos, pela graça, vivendo um dia de santa convocação, festa dos pães asmos. 123. Em tudo vejo Deus. Quando a chuva começa a cair, quando o vento começa a soprar, sinto mais força para prosseguir, pois vejo que Deus ali está. Se Deus existe na chuva a cair, e Ele existe no vento a soprar, e pela fé vejo o seu mergulhar, assim como chamas a me contemplar. Em cada roça que está a brilhar, em cada planta que está a crescer, estão os pássaros que estão a voar. Em tudo isto vejo o seu grande poder. Se Deus existe na chuva a cair, e Ele existe no vento a soprar, e pela fé vejo o seu mergulhar, assim como chamas a me contemplar. Em cada passo comigo Ele está, sempre ao meu lado para me proteger. Se pelas águas eu tiver que passar, posso sentir sua mão a me envolver. Se Deus existe na chuva a cair, e Ele existe no vento a soprar, e pela fé vejo o seu mergulhar, assim como chamas a me contemplar. Amém? Amém. Pode aplaudir o Senhor. Vamos abrir a Escritura em Lucas capítulo 17, versículo 37. E assim diz a Escritura Sagrada. Lucas 17, versículo 37. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: onde estiver o corpo, aí se juntarão as águas. Amém? Amém. Assentem-se, por favor. É uma das passagens muito bendita das Escrituras Sagradas. E nós sabemos que o livro de Lucas, ele completa as 7 dimensões do Velho Testamento. Quando nós chegamos até ali em Malaquias, nós temos apenas 39 livros. Depois vem Mateus, Marcos e Lucas. E Lucas é um livro tremendo, porque ele completa as dimensões do Velho Testamento. Então, amados irmãos, e é em Lucas que nós encontramos essa passagem tão bendita, dizendo: onde estiver o corpo, aí se juntarão as águas. Onde estiver o corpo de Cristo, aí se juntarão as águas, os eleitos do Senhor dessa última hora. Então, amados irmãos, estamos diante de um texto que nos fala da conferência das águas. Nessa noite aqui, nós estamos tendo uma conferência das águias do Senhor, né? As águias ouvindo a voz do Senhor. Então, cada mensagem é uma conferência, cada reunião de igreja, uma conferência, momento da águia se juntar ao corpo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja, mas ele tem uma noiva, os eleitos. Quando Josué estava ali no Egito, e ele já estava no palácio com a noiva, gentia, e já havia ali 2 filhos, estavam ali, 2 profetas. Aí que chegaram os irmãos de José.
Mas quando eles chegaram, a noiva já estava no palácio. Aonde estiver o corpo, aí se juntarão as artes. Então, amados, a mensagem dessa noite, a terceira destas trombetas, essa série 483 mensagens reveladas, 7 trombetas, cujo título já diz a conferência das águias. Conferência não é monólogo, é diálogo, troca de informações. E nessa noite, o Espírito de Deus, o Mestre, estará nos ensinando. Amém? São João 14, 26 diz que ele enviaria o Consolador. E o Consolador nos ensinaria e nos faria lembrar aquilo que nós porventura tivéssemos esquecido. Ensina e faz lembrar. Então nós somos gratos a Deus por isso. E nessa semana de Asmos, nessa semana bendita, sinal do arrebatamento, memorial ao Senhor, nós passamos esses dias em oração, agradecidos a Deus pela revelação de sua palavra e pela manifestação simples de Deus no nosso meio. Amém? Deus, como tenho dito, Ele age na simplicidade. Não é? Deus age de forma simples e efetiva, ordenada e progressivamente. Então veja, meus amados irmãos em Cristo, vamos voltar um pouquinho atrás, Lucas 17, versículo 26. Olha o que está escrito aí. Lucas 26. E aconteceu, e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Quer dizer, a mesma dimensão que ocorreu nos dias de Noé, será a dimensão da volta triunfante do Senhor Jesus Cristo, no rapto eterno. Olha o versículo 29 agora. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, amados irmãos em Cristo, sabemos que o corpo é a igreja e que as águias formam a noiva. Assim temos o corpo de Cristo, os chamados, e a noiva, os eleitos do Senhor Deus. Por isso que Mateus fala, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Significa isso, que o corpo de Cristo é muito grande, e a noiva é uma só. Então nós temos muito mais chamados do que eleitos. Só que os eleitos são muito mais finos do que os chamados. A igreja, ela titubeia muito. A igreja vacila muito. Às vezes o mundo lá atrai. Mas a Bíblia diz que Abraão era véu para Sara, né? Cobria Sara. Sara, o tipo da igreja verdadeira. Então, Abraão, véu para Sara. Ela, noiva de Abraão. Então ela só via Abraão e Abraão só poderia vê-la. Aí está tipificando Cristo e a sua noiva. Mas Cristo tem um corpo, tá? E a noiva uma. Então, amados irmãos em Cristo, nós estamos entrando numa dimensão muito gloriosa, muito bendita e muito interessante. E essa dimensão que eu digo, assentados em lugares celestiais em Cristo, é que nos afasta, nos blinda, nos guarda desse mundo pecaminoso e perdido que aí está. Né? E note, mas note que antes de Ló sair de Sodoma e ir para uma região chamada Zoar, Deus enviou 2 mensageiros, 2 anjos. E Hebreus fala que os anjos são espíritos ministradores que são enviados para salvar os que estão ordenados para a vida eterna. E eles não creem nessas coisas. Eles não creem que um anjo possa visitar o homem de Deus. Mas a Bíblia continua dizendo que sim. Né? E aqueles 2 anjos chegaram ali. Isso está em Gênesis capítulo 19, versículo 1. Pode abrir a Bíblia, Gênesis 19, versículo 1. Os irmãos vão encontrar isso. Gênesis 19, versículo 1. Aqui. E vieram os 2 anjos
a Sodoma à tarde, estava lá sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Amados irmãos em Cristo, 2 mensageiros vieram naquela hora. O que nós temos aí? 2 trombetas, não é? 2 trombetas, retinindo, falando na mesma dimensão. 2 profetas do Senhor Deus, um começando e o outro terminando. Veja como tudo se enquadra. Veja como tudo começa a ser mais claro nos nossos espíritos. Né? Isso vai lavando a nossa alma, né? Vai purificando a nossa alma. Que é certo que o que tem que morrer em nós é a natureza pecaminosa da alma, para que o espírito tenha vida. Então vejam bem, 2 mensageiros chegaram ali. E o que houve ali? Conferência das águias. Eles vieram para uma grande conferência, uma cidade enorme, uma cidade muito grande, mas apenas uma família abominável a dimensão daquela hora, vivida pelos gentios daquele lugar. Amados irmãos, isso abre o nosso entendimento para crermos que muitos são chamados à verdade, mas poucos são os eleitos. E nessa hora de podridão, nessa hora de imoralidade, nessa hora de mulher produzida, homem produzido, de homossexualismo, e tantas coisas acontecendo, imagine, quantos eleitos não devem ser envolvidos com essas coisas? Mas quando chegaram os mensageiros, aquela família os abrigou. Então, veja, aqui então nós temos as trombetas retinindo, chamando os eleitos daquela hora, trazendo os seus filhos para a ordem, para o juízo de Deus daquele momento. Nós vivemos o juízo de Deus. Nós não estamos debaixo da lei, não, porque nós obedecemos à lei. Nós não estamos debaixo de lei nenhuma, nós obedecemos à lei, não somos contrários à lei. Mas o mundo, ele está em estado de blasfêmia declarado contra Deus. São 3 as dimensões do estado de blasfêmia: o oculto, o declarado, né? E o oculto aparente e o declarado. O mundo já está nessa dimensão de mediunidade. Satanás tomando conta da população. É crimes aqui, crimes ali, violência aqui, violência lá. E isso não vai parar por aí. A lei do gentio não deterá essas coisas. Pelo contrário, a situação sempre será pior do que a anterior. Mas por que acontece isso? Porque certamente Deus derramou algum juízo sobre a terra. Quando o profeta terminou a parte que lhe coube pregar lá naquela oportunidade, 24 de dezembro de 65, Deus derramou um juízo sobre a terra. Sim, ele veio com a restauração do batismo, ele veio restaurando também o altar, mas ele não completou a mensagem. E depois ficamos no silêncio de 20 anos. Deus novamente começou a conceder visões. Então as visões começaram a se manifestar e novamente Deus começou a ordenar seu povo, porque o povo já estava desgarrado, até idolatrando o profeta. Chegaram e estão idolatrando o profeta. E surgindo imperadores aqui, imperador dali, imperador de lá. E todo mundo prosseguindo com a mensagem. E vendendo até a própria mensagem. Isso não é para vender. De graça a gente recebe, de graça. Conceda essas visões, esse maná da hora ao povo. Não, por que nós vamos reter algo que Deus nos deu? E depois cobrar por não conhecer aquilo que Deus nos deu? Isso não é correto, não é bom. Não é? Então, mas vejam bem, meus irmãos, a população de Sodoma queria destruir aquela pequena casa que abrigou aqueles 2 mensageiros. Então, enfim, eles não faziam parte da conferência, eles não queriam de forma nenhuma que as águias se reunissem
Não, porque quando a águia se reúne, é porque Deus ali derramará do seu Espírito Santo. Deus não nos reúne em vão. A águia não faz ninho em lugar baixo, a águia faz ninho alto. Jamais nós vamos encontrar uma águia caída pelas ruas, morta. Ela vai para as montanhas, lugar mais alto, mais isolado, lá ela encerra a sua existência. A águia não come carne de ontem, mas nada da hora. É interessante. E nós somos dessa geração, a geração das águias do Senhor. Amém? Nós somos a geração do arrebatamento. Nós, pela graça, já estamos vivendo, eu posso dizer, a fé do rapto. Porque a mensagem das trombetas é para a grande tribulação. Ora, então as festas sacerdotais nos ordenou de uma forma bendita e santa. Nós estamos ampliando o nosso conhecimento. Então nós estamos dentro da fé do rapto. Dentro da fé do rapto. Creio no comecinho dessa grande e maravilhosa dimensão. E vamos vivendo daqui para frente de revelações profundas das Escrituras. A Escritura fica tão fácil como a gente soletrar A, B, C, D, E, F, o nosso abecedário, ou as letras A, E, I, O, U. Simplesinho, não é não? Ora, porque Deus nos ensinou primeiro somar mais um, e termos 3, e saber que esses 3 são um. Hoje, nós estamos na álgebra da mensagem. Como que alguém quer entender álgebra se não conhece? Se não sabe somar um com mais um com mais um? Não tem como. Então Deus nos preparou com mensagens simples e foi nos levando para conhecer as coisas complexas, enfim, para tudo se tornar luz e claro para nós. Quantas dificuldades nós temos de servir ao Senhor nessa mensagem? Nenhuma, concorda? Não. Até creio que possa estar faltando um pouquinho ainda de renúncia. Sim, é até normal que aconteça, porque o nosso corpo é tremendo. Ele é um imã das coisas do mundo. E o mundo é atraído por esse imã. E o nosso espírito luta contra essa carne, contra os desejos da carne. Às vezes é necessário renunciar para que possamos mortificar a carne. E isso pode ser que a gente ainda estamos se preparando. Mas veja, onde é que Ló estava? Na porta. Os anjos chegaram, ele estava à porta. Por que ele estava na porta? Ele queria sair, ele queria ir para outro lugar, ele não queria viver aquilo que ele estava ali na sua frente, aquela aberração. Naquele momento, o homem não queria mais saber de mulher, e a mulher não queria mais saber do homem. E eles chegaram ali, queriam invadir ali de qualquer maneira, eles queriam entrar naquela reunião das águias. Mas a mensagem dos anjos cegou, aleluia, cegou toda aquela sociedade. Ficaram cegos, não puderam enxergar, não acharam a porta. Ora, Deus guardou as águias. Nós acabamos de cantar uma galinha que coloca os pintainhos debaixo das asas, os abriga com a sua sombra. Não é assim? Acabamos de cantar isso. Deus aplicou ali aquela casa, onde a igreja se reuniu, onde eles estavam para o quê? Uma conferência. E o conferencista chegou dizendo: o Senhor Deus vai derramar fogo e enxofre sobre essa cidade. Nada aqui vai se salvar. Mas veja que com tudo isso, com toda essa graça, com toda essa glória, a mulher de Ló voltou atrás. Puxa, mas vou deixar um lugar, vou deixar isso, vou deixar aquilo. Ah, não posso. Eu estou exemplificando apenas, né? Porque ela começou a sair e já ficou para ali mesmo. Muitos irmãos começam a sair do mundo e ficam a mensagem, mas daqui a pouco o mundo arrasta a pessoa. E você encontra a pessoa pior do que quando ela desceu as águas no nome do Senhor Jesus Cristo. É incrível. Ela fica pior.
A Bíblia diz que quando os espíritos do mundo saem do corpo, a casa fica limpa, adornada e varrida. Mas vem mais 7 espíritos e torna o estado daquela casa pior, 7 vezes que o anterior. Isso acontece muito. Ó, olha lá a mulher de Ló. Vou deixar meus pais, vou deixar isso, aquilo outro. Não, não quis deixar nada. E era uma eleita. Ela recebeu a mensagem da hora. Ela ouviu as 2 trombetas retinirem, mas não abriu mão das delícias do mundo, da alegria amaldiçoada da carne, da ilusão pelas multidões. Tem gente iludida com multidão. Se ela chegar aqui e encontrar 7, 10 pessoas, 20, 30, ouvindo, não. Ela tem que ir para um lugar que haja muita gente, muito barulho, muito movimento, tal. Aí sim. Olha para o sol. Que barulho faz o sol? Nenhum. E o poder que ele tem? Tremendo. E a lua? Nenhum barulho. Mas tem um poder tremendo, meus irmãos. Ora, assim somos nós. Assim somos nós. Mas, amados, isso que eu falei está aqui em Gênesis 19, 11. E feriram de sequeira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Ou seja, eles não encontraram mais a porta. Ora, o mundo religioso não pode encontrar a porta. Não pode encontrar a porta da conferência das águias. Eu falei para o irmão Antônio, falei para a irmã esposa dele, falei para o Davi, a esposa dele. Não se assuste, irmão, vocês não acharam mais a porta da sua casa. Vão ficar cegos, vão passar por aqui, vão por lá. Ele me falou um fato, contou um fato tremendo. O irmão dele passou procurando a casa dele, não achou, foi embora. O que é isso? A mensagem. Cega. Vai cegando o inimigo, vai cegando o inimigo. E Deus vai fazendo que os demônios se manifestem aonde tem que se manifestar, para a gente saber com quem nós estamos lidando. Tem isso também. Ele permite isso, aquilo, para nós irmos vendo. Mas o mundo começa a não nos enxergar. Não foi assim, irmão Antônio? Ele falou que num dia, como no domingo religioso à noite, a casa dele era cheia de gente, e ele ia encerrar as atividades meia-noite e meia, 1h da manhã. Agora os dois sentam uma redinha, ficam ali, né, trocando palavras de amor, de carinho, relacionando com isso, com aquilo outro, na maior tranquilidade. Mas onde é que está aquele povo? A mensagem do Senhor. Assim foi com Ló. Eles não conseguiram enxergar a porta da conferência. Não conseguiram. Não entraram lá, de forma nenhuma. Ora, irmãos, assim Deus tem feito com a gente, Deus tem feito conosco. Então as 2 trombetas retinindo, arrebatando, eleitos chamados daquela hora. Eram quantos? Só Ló. Ló e os filhos. 3 pessoas. Quantas pessoas haviam na cidade? Milhões de pessoas naquela região. Então a mensagem chegou os incrédulos, mas foi luz para Ló. Aleluia! Foi graça para Ló. Cegueira para ele. Olha a travessia do mar. A luz cegou quem? O inimigo. Mas para Moisés foi a direção exata. Agora, aquela população queria destruir os 2 mensageiros. Queria de qualquer forma. Enfim, eles não queriam de forma alguma que aquilo acontecesse. Ó, aqui no tabernáculo, vocês vão ter ideia, várias pessoas oraram por templo fechado. E o outro soube que alguém queria que alugar. Mas ele desconhece que a gente só se reúne no sábado espiritual, aqui no templo, e nos dias de lua nova. Então ele passa aí, domingo religioso, toda a religião está aí dando glória a Deus, aleluia. Porta fechada. Ué, esse povo abandonou Deus. Completamente equivocado. Nós estamos vivendo assim diz o Senhor, e o mundo não pode enxergar. E como a gente poderia alugar algo que é do Senhor Deus? Pô, irmão, você não pode fazer isso. Você não pode
é ter rentabilidade, né, em cima daquilo que Deus te deu, como eles fazem hoje, o dízimo do dinheiro, mentira, roubo. E não sabem nem o que é se envergonhar de tomar dízimo do povo. Jeremias falou isso, eles não sabem nem o que é isso ter vergonha. Então, amados irmãos em Cristo, a grande conferência das águias nada mais é, meus irmãos, que a posse da dimensão da fé do rapto. Nós estamos chegando nessas trombetas porque as vestes já nos livrou do sistema religioso político, já nos deu fundamento, já nos deu base, já nos deu conhecimento, enfim, nenhum vento de doutrina, nada que vier agora do novo sistema vai nos abalar. Muito pelo contrário, vai reforçar que nós estamos certos. E o mundo vai derramar lágrimas de sangue por ter rejeitado o profeta da honra. E há eleitos no meio deles. Em todas as denominações, Deus tem seus filhos. Todos os lugares têm seus filhos. Mas ainda dominado por um espírito de erro. Não são más pessoas, mas dominadas por um espírito de erro. Mas o que era a mulher de Ló? Uma espécie de igreja. Que não quis deixar o mundo. O outro era deixar uma multidão para seguir um homem com duas meninas. Não, vou ficar por aqui. Você está louco. E a mensagem veio espiritualmente. E ela procurou. E aqueles anjos? E os anjos não vinham mais. Eles nos abandonaram. Maria pensou que estava sozinha. O Espírito fez sombra sobre ela e nela ficou o sangue de Deus. Nós estamos enquanto a sombra, nós descansamos nessa sombra. Né? A mão da incredulidade simplesmente arrastou a mulher de Ló. E o diabo quer fazer o mesmo com a gente. Nós estamos aqui com a fé do arrebatamento, mas ele vai lutar para tirar da gente essa graça. Por isso que está em Apocalipse, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Vamos guardar isso. Como? Crendo no Senhor, exercendo a Escritura, nos reunindo nos nossos lares, nos reunindo na casa dos irmãos, sempre nos reunindo em oração, em amor, em amizade um pelo outro. Nós não temos que buscar felicidade. Não, nós somos felizes. Se eu estou buscando, é porque eu não tenho. Concorda? Vou buscar minha salvação. Eu creio que sou salvo. Mas como que não? Eu creio na minha salvação. Eu tenho que manter a minha salvação. Amém? E como é que eu vou manter a minha salvação? A minha conduta. Eu não posso deixar a minha carne falar mais alto que o meu espírito. Eu não posso me iludir com a multidão. Não. Esse dia eu vinha na rua, na minha frente passaram 10 moças, uma mais bonita que a outra. E o Espírito me disse: você está vendo como são belas as filhas dos homens? Bonita. No meu tempo de moço lá, no meu colégio, havia uma moça linda na cidade. E ela estudava lá. E a gente ficava lá pertinho para ver aquela beleza. Ela era bonita. Hoje, você tropeça em mulher bonita em cada beira de calçada. Né? No Brasil tem uma mulher chamada Marta Rocha, foi Miss Brasil, ela é a mais bonita do país. Mais bonita. Hoje, encontra Miss Brasil, não tem esquina. Mas a Bíblia diz que é assim. E aí? Vamos iludir com essas coisas? Vamos nos deixar vencer por essas coisas? Não. É fácil, é simples, pode ser que não. Mas nós temos autoridade sobre essas coisas. Nós podemos repreender essas coisas. Mas o diabo vai lutar contra nós. Sempre o homem vai encontrar uma mulher mais bonita que a dele. Mas pergunta, é mais honrosa que a sua? Eis a questão. A beleza tem que ser interna, não externa. Então, a filha dos homens eram belíssimos nos dias de Noé. E os filhos de Deus se engraçaram com essas moças e desagradou ao Senhor Deus. Hoje, irmão,
como é que está a situação? A mesma. O homem se iludindo com beleza de mulher. E grande parte das mulheres sem moral nenhuma. Conclusão, o mundo virou esse caos que está. Não é verdade? E como que eles querem fazer parte dessa conferência? Não consegue, a mensagem segue esse povo. Deus tem nos guardado dessas coisas. Então, amados, aqui nessa parábola de Ló, nós temos um cenário glorioso do arrebatamento. Mas assim que Ló saiu, o que aconteceu? Aquilo que está na mensagem da primeira trombeta que toca lá em Apocalipse capítulo 8. Vamos, olha aqui. Vamos lá para. Depois a gente volta aqui. Apocalipse capítulo 8. Nós vamos ler o versículo. Creio que seja o 6, né? 8, 6. Aqui. Perdão, é o 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foi lançado na terra, que foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a árvore verde foi queimada. Como é que foi nos dias de Ló? Vamos lá? Versículo 24, 19 e 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. Então, isso que está em Apocalipse 8 é depois do arrebatamento. Então, meus irmãos, a noiva não pode passar por isso. Não. Nós não podemos pagar por erro dos outros. Não, de forma alguma. Ó, quando Deus tirou Ló, e as duas filhas dele foram, e a mulher recuou, caiu fogo naquele lugar. Não era o toque do primeiro anjo da trombeta? Então, as trombetas se relacionam com a grande tribulação. Os irmãos imaginam o que vai ser desse planeta quando Deus tirar aquilo que detém o anticristo, que é a sua noiva. Imagine como vai ficar isso aí. E outra coisa, já percebeu, já comentamos aqui, tem outra mensagem. Os habitantes daquela cidade não tinham amor sobre as mulheres. Que Ló sabia. Ló usou de uma estratégia tremenda. Não, eu dou minhas duas filhas, eu dou essas duas igrejas para você, faça o que quiser. Não, nós queremos varões. Oh, esse é o reinado do anticristo. Este é o reinado do anticristo. Não? Louvado seja o Senhor. Veja que esta foi a grande mensagem sobre o anticristo, que Daniel falou em Daniel 11:37. Daniel fala, não terá amor das mulheres. Não quer saber de mulher do lado dele. Não. Olha, a mesma coisa com Ló. Mesma coisa com Ló. Imagina como é que estava o casamento nos dias de Noé. Uma confusão. Que cada vez que viu uma mulher bonita, ele queria outra. E foi vendo separação, e larga dessa e vai para outra, outra com outra, outra, outra. E no fim, chegou no quê? Também na mesma dimensão dos dias de Ló. E pergunto, e qual a dimensão de hoje? Diferente? A mesma. Concorda? Mesma dimensão. Amados irmãos em Cristo, isso tudo nós estamos falando, está aqui em Gênesis capítulo 6, no versículo 2. Gênesis 6, 2. Olha o que diz aqui. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Filhos de Noé casavam, se davam em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Quando completou a fé do rato, Deus abrigou Noé na arca. Aleluia! Deus guardou Noé dentro daquela arca. E quem acreditava naquilo? Ninguém, meus irmãos. Só Noé, exceto Noé, é sua família. Quantos milhões haviam naquela oportunidade? Pergunta, hoje é diferente? Às vezes a gente fica aqui, mas isso é tão pouco. Como Deus me mostrou aquele dia, né? O irmão, o pensamento do irmão, do coração dele, uma mensagem é só para nós. É muito pouquinho, irmão. Uma cidade que tem quase 800 mil habitantes, não sei, parece, né? Campo Grande, está chegando a isso, perto disso, ou já passou. Só para nós.
Possível. Será que a gente não é conhecido na cidade, naturalmente? Sim. Mas eu tenho cegado o mundo religioso. Como falei da igreja visível e da igreja invisível. Só os eleitos de Deus podem isso aceitar. Percebam que nos dias de Noé, ele pregou como a gente pregava, a gente prega. Ele falou como nunca. Você imagina um homem 100 anos falando sobre o arrebatamento. Ué, a arca foi o arrebatamento. A arca foi a mensagem. Ninguém ouviu, irmão. Ninguém quis saber daquilo. Quem sabe criticar? A imprensa falou tanta bobagem, né? Os pregadores, as denominações, se levantaram contra aquele homem. E aquilo que se chamava de fanatismo foi o que condenou eles no final da jornada. É verdade, coisa terrível. Nossa. E nós estamos na terceira dimensão do estado de blasfêmia. O estado de blasfêmia declarado contra Deus. Nos dias de Noé, Deus o livrou do dilúvio do açoite. Nos dias de Ló, Deus o livrou do dilúvio dos açoites. Então, eu creio que nós estamos num tempo glorioso. Nós estamos blindados, como tenho falado, e mais uma vez eu digo que as trombetas se relacionam com os selos com as eras da igreja. Os selos estavam no livro da redenção. Esse livro foi aberto. O sétimo selo está revelado. Todos os selos estão revelados. Guerras espirituais. A cada selo que abriu foi uma guerra espiritual. Se a gente ler Apocalipse, capítulo 6, nós vamos entender cada selo. E as aras e os 4 animais, a gente vê eles em ação nos 4 primeiros selos, depois a gente não vê mais. Não, você ouve até a 4ª voz, mas não ouve a 5ª. Então, mas tudo isso vai tipificando o arrebatamento do povo de Deus. Então, as mensagens de Noé e dos 2 anjos, elas foram mensagens de juízo sobre a terra. Com Noé, a água estava na dimensão líquida. Com Ló, a água estava na dimensão de fogo e enxofre, mas era água. E hoje? A mesma situação. Concordam? Mesma situação, mesma coisa. Então, na atualidade, as mensagens das 7 vestes sacerdotais e as do começo, com o profeta, juízo sobre a terra. Juízo sobre a terra. Como a maior parte da humanidade não aceitou isso, como que está o mundo? Decadência. Confusão. O mundo está um caos. O mundo está imoral. A gente sai na rua, o que mais se vê, homens e mulheres nuas. Não é verdade? Perderam a vergonha, perderam a dignidade, enfim, perderam tudo. Agora encontrei 2 mulheres, já uma com 83, outra com 74, dando um beijo nos lábios da outra, contra não sei quem. Gente, perderam, acabou tudo. Mas isso foi assim nos dias de Ló. Assim foi nos dias de Noé. Isso não é coisa moderna, não. Isso é coisa antiga. Coisa de Satanás. Coisa que perdeu o senso. Gente do céu. E o diabo procura o quê? Levar para esse negócio. Ele quer os eventos de Deus nessa dimensão. Olha nossas escolas no nosso país. Vergonha. Uma vergonha. Não é verdade? Vergonha. Eu tenho que passar por lá. Então sabemos que o livro da redenção são aqueles que possuem os 7 selos. E eles estavam cerrados até que os selos foram abertos. Foi aberto o primeiro, foi aberto o segundo. Não é? Mas, então o que a gente entende aqui? Que esse tempo da redenção praticamente está no fim. Porque a minha Bíblia diz que o Cordeiro tomou o livro daquele que estava sentado no trono, da destra, ou seja, do poder. Ele abriu,
Então ele sabe, claro que sabe, é Deus, quem são os eleitos, quem são os predestinados. Enquanto o último predestinado não chegar, nós vamos ficando por aqui. Ficando por aqui. Então observe que o sétimo selo foi aberto antes das pensadas das 7 trombetas. Ele não podia ser aberto depois. Não, foi antes, aberto. Quando o sétimo selo abriu, começamos a enxergar as trombetas. Por isso que aquele diagrama jamais poderia ter sido antes, tem que ser depois. Eu tive a revelação do sétimo selo, da quase maior de silêncio, em 96. E quando que eu comecei a traçar os diagramas? 95 de maio de 99. E quando a gente começou a pregar sobre essas coisas? 14 anos depois, gente. O que é 14? Porção dobrada do Espírito. Tudo se enquadrando com a Escritura. Deus, irmão, Ele revela ordenada e progressivamente a sua palavra. Então, o sétimo selo foi aberto antes das trombetas. Deus revelou para nós na ordem exata das coisas. Mas agora, observe algo interessante. Aqui em Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante ao bezerro, e tinha um terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. A mesma visão de Ezequiel, lá junto ao rio Quebar, quando eles estavam no cativeiro, mesma visão. Ezequiel viu o que João viu aqui. Então a águia é um animal com 3 dimensões: leão, bezerro e homem. Eu já expliquei para os irmãos o significado, o simbolismo, mas não vou entrar nisso aqui porque a gente não termina essa mensagem hoje. Mas na verdade, a águia somos nós dessa hora, nessas 3 dimensões: do leão, do bezerro e do homem. E o homem é profeta, leão é resistência. Ora, onde eles jogavam os cristãos naquela hora? Para os leões. A era do leão. Não jogavam lá para o leão destruir. Como é que é hoje? A era, o bezerro. O que está acontecendo? Nós temos mais bezerro no Brasil do que habitante, do que ser humano. O país tem 3 milhões de habitantes e de animal tem muito mais. E o homem? O profeta verdadeiro. E quantos falsos profetas? Milhões. E a águia? A águia é muito pouco, muito pouquinho, porque ela é um eleito, ela está nessas 3 dimensões: de leão, de bezerro e do homem. Então nós estamos na era da águia. Jesus se encontra como um mediador. Sim, ele é o mediador entre o homem e Deus. Ele é o mediador, ele entrou nessa dimensão como mediador. Mas eu creio, irmãos, que ele já está, aleluia, a um passo de nos arrebatar. Ele está deixando essa dimensão intercessória para chamar para si o que é dele, que somos nós. Se a gente medita bem nesses selos, lá naquele 4º selo, então nós estamos a um passo do arrebatamento. Todavia, enquanto não entrar o último eleito, nós não seremos raptados. Então entenda que à medida que o enigma é revelado, o juízo de Deus se manifesta, e isso se torna uma guerra espiritual. Nós estamos numa grande guerra espiritual. Grande guerra espiritual. O nosso espírito batalhando de todas as formas contra todas as investidas do reino satânico. E Deus nos guardar dessas coisas. Tem dia que a gente sente tribulação na carne, olha a volta, mas não tem nada, né? Mas a sua carne está querendo, você vai explodir. Mas é isso, é a luta espiritual, é o conhecimento que nosso espírito tem contra toda essa força satânica. Agora, a revelação das vestes é o descanso para nós. O nosso espírito descansa na mensagem. Aleluia, descansa na mensagem. E nós estamos, meus irmãos, na última era, a era da Odisseia, a era mais imoral da face da terra.
até cheguei a dizer que eles são além disso, né? São os escombros da era. Violência, imoralidade, a desagregação da família, enfim. Satanás tomou conta definitivamente do mundo. E o que é que detém a Satanás? O que detém ainda o anticristo? Nós somos o empecilho. Esse empecilho vai se retirar. Imagine como ficará o mundo. Por enquanto temos nós que oramos, né? Até pelo ímpio. Né? A gente ora, eu oro. Se eu pedir oração, eu oro. Não vejo se ela é espírita, se ela é católica. Não. Vejo um ser humano. Eu oro por ele. Né? Entenda, meus irmãos, que as pragas sobre o mundo gentil acontecem à medida que a palavra vai sendo revelada. Quanto mais conhecimento nós tivermos, mais o mundo fica complicado. Sem solução. E eles culpando a Deus pelo tsunami, culpando a Deus porque teve um terremoto, culpando a Deus disso, daquilo, aquilo outro. E não enxergam que eles são os próprios culpados. O homem é o ser destruidor. Amados irmãos em Cristo, e à medida que eles vão endurecendo o coração, vai surgindo as denominações. Cada dia surge uma denominação. Agora surge um pastor aí que ele está escrevendo a Bíblia na maneira ímpia. Se ele tem uma blasfêmia, eu aqui nesse altar falar o que esse homem já está escrevendo. Um absurdo dos absurdos. Mas faz parte da era. Quanto mais Deus nos revela a Escritura, mais eles blasfemam. E quanto mais a religião aumenta, mais reforça que nós estamos certos. O erro deles é a graça para nós. Amém? Para nós é graça, para eles é cegueira. Então o que seria essa conferência dos eleitos? Ora, as mensagens do começo, do prosseguimento e até o fim. A mensagem da restauração. Bom, o que diz Apocalipse 10:7? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, com tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então, em cada era, houve uma voz ecoando. Em cada era, houve uma mensagem. Porém, na última era, que todos os segredos seriam descortinados. Então, esse profeta veio, essa trombeta, ela veio retinindo as duas trombetas, começo e prosseguimento, como nos dias de Moisés, retinindo. E ela vai trazer o quê? A revelação completa das Escrituras. Por isso que eu falo que nós vivemos porção dobrada do Espírito, né? Dois profetas. E nós estamos, graças a Deus, assentados em lugares celestiais em Cristo. Esta é a fé do rápido. Aleluia! A fé do rápido é estar sentado em lugares celestiais de Cristo. Isso é a sublimidade da santificação do corpo, da alma e do espírito, como diz o profeta Paulo. Deus tem nos santificado. Nós não guardamos domingo. Não guardamos domingo. Não temos mulher pregadora. Não temos dízimo de dinheiro. Nada dessas coisas. Nós não servimos a Deus pela carne. Não são as necessidades da nossa carne que faz-nos chegar ao Senhor. Não! É a pureza do nosso espírito. Amém, irmão? A pureza do nosso espírito. Que muitos chegam, dizem que servem a Deus em função da necessidade da sua carne. Aí não vai render-se a Deus. Não! Nós servimos a Deus em espírito. Não importa que nossa carne vai passar. Amém? Nós não estamos preocupados que o diabo nos atacou com tal enfermidade, que agora nós vamos servir a Deus para acabar com essa enfermidade. Não! Muito pelo contrário. Jesus falou: que adianta você ter um corpo lindo e ir para o inferno? Ué, não falou assim? Melhor ir para os céus faltando um braço, uma perna. Como é que é o mundo aí fora? Não quer faltar nem um pedacinho da unha. Não vê essas mulheres? Passa tanta tranqueira na unha para que não caia, que não sei o que tem, não sei o que. O Deus dela está naquela unha. A necessidade fisiológica
que eles chamam de mulher produzida, homem produzido, ou melhor, pessoas que não têm vergonha, seria o termo mais correto. Não, nós servimos a Deus em espírito. Amém? Nós servimos a Deus em espírito, glorificados o Senhor. E por isso nós vencemos todas as infecções de Satanás na nossa carne. Né? Agora, amados irmãos, em Cristo, apenas uma colocação que eu deixei aqui. Como pode alguém pensar que a noiva e o corpo de Cristo viverão, passarão, se submeterão à grande tribulação? Pode, né? Sendo que no final de tudo ela estará ao lado do Cordeiro para julgar o mundo. Ué, como que alguém vai julgar o mundo e sofre junto com o mundo? Não, gente. Eu creio, a noiva, a igreja do Senhor não passarão pela grande tribulação. Amém? Não passarão. Né? Então a grande tribulação seria um juízo, purificando quem? Os eleitos da última hora, aqueles que representam Benjamim, que ficou para trás. Que quando José estava lá, ele já estava com a noiva, ali estavam os dois príncipes, e eles chegaram, mas Benjamim ficou para trás. E ele representa o quê? Os 144 mil. Ah, esses sim vão passar pela grande tribulação. Eles vão. Ora, o que diz 1 João 3,9? Aquele que é nascido de Deus não peca, porque sua semente está nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Oh, louvado seja o Senhor, glorificado seja Deus. Nós estamos em processo de restauração, é verdade. Estamos próximos de sermos perfeitos, tais qual o Senhor Deus, porque nós vivemos o juízo de Deus. Nós não anulamos a lei, nós não desrespeitamos a lei do Senhor, pelo contrário, procuramos vivê-la na íntegra. Então não debate lei alguma, né? Não estamos, mas estamos em processo de restauração. Mas vamos voltar aqui para esse Apocalipse 8,5. E havendo aberto o terceiro selo, perdão, eu estou aqui em 6, é o 8,5. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo o altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Glorificados no Senhor. Quando ele tomou o incensário, quando foi que esse anjo tomou o incensário? Depois que o sétimo selo foi aberto. E que o livro do selo? O livro da redenção. Ora, então Deus está tratando com quem? Só com os predestinados. Agora está mais claro ainda. Amém? Se ele abriu o selo, o sétimo selo, é porque ele abriu para os predestinados, para a conferência das águias. As nossas conferências atuais são baseadas nesse silêncio. Louvado seja o Senhor. Silêncio de Deus para com toda a humanidade. Mas com nós não. As trombetas continuam retinindo. O mundo não está escutando nada. Cada dia surge uma denominação. Não, é por aqui o caminho. Vamos por aqui, porque aqui é o certo. Quando chega lá, eles... É como se chegasse num deserto e visse miragens. Você olha, parece que tem água. Você mergulha, areia escaldante. Até no asfalto acontece isso. A gente está andando de carro nas estradas, parece que tem água lá na frente. Chega lá, aquele sol escaldante. Assim estão as denominações. Vivendo de miragens e naufragando nos seus próprios erros. Por quê? Por causa da cegueira. Eles não conseguem enxergar. E isso não vem significar que as 7 vestes sacerdotais também são semanas e anos. Que as trombetas também são semanas e anos. E nós estamos, então, meus irmãos, eu creio, no caminho certo. Mas, novamente, a gente pode perceber que nós temos um anjo em 7 dimensões. Então, eu creio que muita coisa Deus vai esclarecer para nós. E nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E não precisamos ter medo de bomba atômica, não temos que ter medo de esquadrão da morte e tantas coisas que tem por aí. Não, o Senhor nos guardará. E disse o salmista: o justo não mendigará o pão e nem a sua descendência. Ora, eu fico com essa palavra. Então, como que nós vamos nos preocupar em melhorar o nosso conhecimento e o nosso crescimento espiritual? Amém, irmãos?
O mundo está preocupado com câncer, está preocupado com AIDS, está preocupado com isso, com aquilo, com aquilo outro. Não, o justo não mede com pão, nem a sua descendência. Ainda diz o salmista, a morte do justo é alegria para o Senhor Deus. Ora, então, qual o problema? Nenhum. Nenhum. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos guarde no seu grande amor. Mas apenas um conselho. Enquanto nós estivermos nesse vestido carnal, estaremos sujeitos a paixões. Amém? E nós somos a geração do arrebatamento. E mais uma vez eu pude ver aqui no nosso meio a luz da vida. A luz da vida, escuridade de Deus, cobrindo essa pequena e simples congregação. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.